Olá, turma! Nessa videoaula, nós faremos uma breve introdução ao sistema endócrino, que é um sistema extremamente importante para o nosso organismo, porque ele facilita a comunicação entre as células, e dessa forma ele auxilia na nossa homeostase. O nosso sistema endócrino, ele compreende uma série de glândulas, mas as glândulas principais são a hipófise, que atua em conjunto aí com o hipotálamo. Nós temos a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, as glândulas suprarrenais, o pâncreas e as nossas gônadas, os ovários e os testículos. Nos nossos próximos conteúdos, nós abordaremos as aulas específicas para essas glândulas. Se a gente for observar a localização, o hormônio, os alvos primários e os efeitos principais, a gente vai observar que nós temos uma série de hormônios produzidos em locais diferentes que atuam em alvos primários diferentes e resultam em diferentes efeitos. Por exemplo, nós temos aqui a hipófise, que é dividida em adenohipófise e neurohipófise, que nós veremos na aula de eixo hipotalâmico hipofisário. A gente vai ter hormônios distintos sendo formados. Nós vamos ter aqui as paratireoides, formando o paratormônio, que atua lá em ossos e rins, regula, então, os níveis plasmáticos de cálcio e de fosfato. Nós temos o pâncreas, que é conhecido devido à produção de insulina, de glucagon principalmente, além de outros hormônios que nós vamos conhecer. Essa figura ela mostra para vocês a infinidade de hormônios que nós conseguimos produzir que vão alterar o nosso organismo. Nas próximas aulas a gente vai conhecer essas glândulas principais. Mas antes disso, é importante a gente relembrar um pouquinho sobre esse processo de comunicação que as nossas células fazem. Existem células que produzem mensageiros químicos e que esses mensageiros químicos eles atuam em receptores presentes nessa mesma célula. Esse processo aí é conhecido como uma sinalização autócrina. Já existem outras células que produzem esses mensageiros químicos e eles vão atuar em receptores presentes em células que estão próximas à célula que produziu aquele mensageiro químico. Esse processo é chamado de sinalização parácrina. Existem células que produzem mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos chegam aqui na corrente sanguínea e vão ser enviados para atuar em receptores presentes em células que estão distantes dessas células iniciais. Então, esse tipo aqui de sinalização é chamada de sinalização endócrina. Nós temos a sinalização sináptica, onde a gente tem uma célula nervosa liberando um mensageiro químico que atua em receptores presentes em células-alvo, que são células excitáveis. Pode ser um outro neurônio, pode ser um músculo, uma glândula, por exemplo. E nós temos também comunicação célula-célula dependente de contato, que é mais envolvido em processos embrionários e também na nossa resposta imune. Nesse caso, a célula sinalizadora ela produz a molécula sinalizadora, mas essa molécula fica associada à membrana. E aí o receptor vai estar expresso na superfície da membrana da célula-alvo, e por isso que a gente fala que essa sinalização é chamada de dependente de contato. Além disso, a gente tem a sinalização por junções comunicantes, onde a gente tem a formação desses poros que fazem uma comunicação dos conteúdos citoplasmáticos de uma célula com a outra. Então, a gente tem a rápida passagem de sinal de uma célula para outra. Mas, pensando no nosso sistema endócrino, a gente vai focar nesse tipo de secreção endócrina, onde a gente vai ter uma célula produzindo esse mediador químico que vai atuar em outros locais para regular os nossos processos fisiológicos. Então, pensando nesses hormônios que são produzidos, quais seriam as suas principais funções? Nós observamos o processo de regulação dos processos metabólicos, o controle das atividades tanto de crescimento como de diferenciação e reprodução, e também o auxílio para que o organismo se adapte às diferentes mudanças e o estresse que acontece constantemente no seu microambiente.
Esses hormônios, eles atuam em quantidades baixas e eles conseguem realizar todos esses processos e por isso que eles são extremamente importantes para o nosso funcionamento corporal. Existem diferentes características para esses hormônios. Então, esses hormônios eles podem ser coletivamente divididos em grupo 1 e grupo 2, e existem algumas características para cada grupo. Os hormônios aqui presentes no grupo 1 seriam os hormônios esteroidais, as iodotironinas e a vitamina D. Eles são hormônios que apresentam uma solubilidade em lipídios, então eles são lipofílicos, eles têm uma maior afinidade por lipídios. E aí, nesse caso, se eles são jogados na corrente sanguínea, eles não podem ficar sozinhos. Eles precisam ser transportados com o auxílio de proteína. E aí eles só conseguem se movimentar dessa forma. A meia-vida plasmática dos hormônios esteroidais, das iodotironinas e da vitamina D é longa e de horas a dias. Além disso, se eles são lipofílicos, eles conseguem passar pelas membranas biológicas, lembrando que a gente tem ali aquela bicamada lipídica. E aí, o seu receptor vai estar na região intracelular. E o mediador desse processo de sinalização é justamente a formação de um complexo hormônio-receptor. Já os hormônios pertencentes aqui ao grupo 2 são os polipeptídeos, as proteínas, as glicoproteínas, as catecolaminas. Em relação à solubilidade, eles são hidrofílicos, então eles têm uma maior afinidade pela água, aqui exceto os prostanoides. Como eles têm essa maior afinidade pela água, eles não necessariamente precisam ser transportados com o auxílio de proteínas, então eles conseguem chegar na corrente sanguínea e serem transportados sem essas proteínas. A meia-vida plasmática desses hormônios é curta, então rapidamente eles são degradados. Como eles não têm essa afinidade pelos lipídios, eles não conseguem passar por essa bicamada lipídica. Logo, o receptor para os hormônios desse grupo 2 se encontra na membrana plasmática. E o seu processo de sinalização ocorre devido à ativação de vias de sinalização e à formação de segundos mensageiros, como o AMP cíclico, o cálcio, o IP3, o diacilglicerol, entre outros. Para a gente ter um processo de sinalização hormonal acontecendo, existem diferentes etapas. Então, a primeira coisa seria fazer a biossíntese desse hormônio. Esse hormônio é chamado lá na biologia celular de sinal. Então, vocês podem encontrar nos livros como sinal, como mediador químico, como hormônio, são sinônimos. Depois que esse hormônio é formado, ele pode ser estocado, e aqui deixei marcado porque nem todos os hormônios eles são estocados. Tem hormônios que são produzidos apenas no momento que ele é necessário, aí ele já é liberado. E aí alguns são estocados e depois eles são liberados. Em seguida, esses hormônios precisam ser transportados até as células-alvo. E aí ou eles vão precisar de auxílios de proteínas ou eles vão fazer isso sozinhos. Chegando nas células-alvo, é necessário fazer um reconhecimento desse sinal. Geralmente a gente vai ter alguma proteína receptora específica e a gente vai observar um processo de mudança conformacional nessa estrutura. Em seguida, nós vamos ter os processos de transdução e amplificação desse sinal, que representam uma série de reações bioquímicas no interior dessa célula-alvo. Aí a gente vai ter a resposta biológica. Só que observem que a gente não para aqui, porque é necessário fazer a remoção do hormônio. Então, a gente precisa fazer essa degradação para que a gente volte à situação fisiológica. Existem diferentes formas de classificar esses hormônios. Uma dessas formas é de acordo com a sua natureza. Peptídicos, esteroides, derivados de aminoácidos. E nós vamos observar a síntese e o processamento dos hormônios que são peptídicos. Nesse caso, observem que um RNA mensageiro, ele aqui vai nos ribossomos, ele une esses aminoácidos formando essa cadeia peptídica, que é uma cadeia chamada de pré-pro-hormônio. E aí essa cadeia ela vai ser direcionada para dentro do retículo endoplasmático, porque tem uma sequência sinal que vai direcionar para esse local.
Em seguida, existem enzimas nessa região aqui do retículo endoplasmático. Essas enzimas retiram essa sequência sinal, gerando um pró-hormônio que está na forma inativa. Esse pró-hormônio ele passa dessa região aqui do retículo endoplasmático até o aparelho de Golgi. E aí, nessa região aqui do aparelho de Golgi, vesículas secretórias que contêm enzimas e o pró-hormônio eles vão brotar desse aparelho de Golgi. As enzimas elas vão clivar esse pró-hormônio, gerando o hormônio na sua forma ativa, mais alguns fragmentos aí. E quando tiver um sinal para liberação, suas vesículas secretórias vão então liberar esse conteúdo no espaço extracelular para que esse hormônio entre na circulação e ele possa ser transportado até o seu local-alvo. Essa sinalização por hormônios peptídicos é uma sinalização rápida. Geralmente a gente vai ter a ligação desses hormônios em receptores presentes na membrana celular, e os seus efeitos podem levar a alterações como abertura e fechamento de canais, como a ativação de enzimas intracelulares, modificação de proteínas transportadoras, entre outros. Já quando a gente fala dos hormônios esteroidais, eles são hormônios derivados do colesterol. Então, todos os hormônios esteroidais têm a presença do ciclopentano peridofenantreno, que é um conjunto aqui de anéis, e a gente tem modificações estruturais nessas regiões. E nós observamos que diferentes locais podem sintetizar hormônios esteroidais. A gente vai ter uma grande quantidade de hormônios esteroidais sendo formados no córtex da glândula suprarrenal, onde a gente vai ter formação de cortisol, de aldosterona, por exemplo. As gônadas, elas vão produzir hormônios esteroidais, estradiol, os estrógenos, os progestágenos e os andrógenos, por exemplo. As etapas de formação desses hormônios nós vamos estudar dentro das nossas aulas específicas para cada uma dessas glândulas. O que a gente observa em relação à sinalização para esses hormônios esteroidais é que uma vez que eles são esteroidais, eles têm essa afinidade pelos lipídios, eles precisam ser transportados dentro da corrente sanguínea com uma proteína transportadora. Esses hormônios, eles soltam essas proteínas transportadoras próximo do seu local-alvo já, penetram nessas células e aí eles vão se ligar aos seus receptores que estão presentes ou no citoplasma da célula ou já no núcleo. Mais recentemente foram observados que alguns hormônios esteroidais eles conseguem se ligar em receptores de superfície de membrana. E aí eles geram respostas rápidas que não são respostas genômicas. Uma vez que esse hormônio se ligou ao seu receptor, ele vai chegar, vai ser encaminhado para a região do DNA. Então, esse complexo hormônio-receptor formado se liga ao DNA e passa a ativar ou a inibir um ou mais genes. Então, a gente vai ter uma modificação nos processos de transcrição e de tradução. Então, a gente pode ter, por exemplo, a formação de novas proteínas, ou a gente pode ter a inibição da formação de determinadas proteínas. Nós temos também hormônios derivados de aminoácidos. Aqui um exemplo, a tirosina é o aminoácido que é precursor das catecolaminas e dos hormônios da tireoide. Então, as catecolaminas são produzidas pela modificação das cadeias laterais da tirosina. Nós temos a dopamina, noradrenalina e adrenalina. E os hormônios da tireoide, eles são sintetizados a partir de duas tirosinas e também de átomos de ouro. Nós temos a tiroxina, que é o T4, e a triodotironina, que é o T3, por exemplo. Uma outra característica interessante em relação ao sistema endócrino é que nesse sistema a gente observa muito processos de retroalimentação. Existe a retroalimentação negativa de uma resposta fisiológica direcionada. Por exemplo, a gente tem uma glândula endócrina produzindo um hormônio que vai atuar em um órgão-alvo, levando a um efeito fisiológico, modificando algum componente circulante que vai causar uma retroalimentação negativa. Por exemplo, quando a gente tem um aumento na nossa glicemia, que seria a quantidade de glicose no nosso sangue, o pâncreas vai liberar a insulina, e aí a insulina ela vai atuar
nos órgãos-alvos, aumentando a captação de glicose. E aí, com isso, a gente baixa essa glicose sanguínea, e aí isso é um sinal de retroalimentação para dizer para o pâncreas que não precisa liberar mais insulina. A gente também tem uma retroalimentação negativa direcionada ao eixo endócrino. Então, a gente vai ter nesse eixo endócrino diferentes níveis. Por exemplo, a gente tem aqui uma integração entre a atividade do hipotálamo com a hipófise com glândulas alfa. Então, nós temos aqui neurônios neuroendócrinos hipotalâmicos que atuam liberando alguns hormônios que vão atuar na glândula hipófise, que vai liberar hormônios tróficos que irão atuar em glândulas endócrinas periféricas. E aí, essas glândulas endócrinas periféricas vão liberar diferentes hormônios. E aí, nesse caso, a gente vai ter a retroalimentação negativa para informar para a hipófise que a gente não precisa mais desses hormônios tróficos e também informar para o hipotálamo que a gente não precisa mais liberar esses hormônios que iriam atuar na hipófise. Parece algo bem complicado, mas a gente vai observar várias situações quando a gente estudar as aulas, começando pela aula do eixo hipotalâmico hipofisário, e vai ficar mais claro como é que esse sistema ele funciona. Quando a gente pensa nesses casos de retroalimentação negativa, a gente ainda pode falar em retroalimentação de alça curta e alça longa. Vamos pegar aquela ideia do eixo hipotalâmico hipofisário, glândula periférica, e a gente vai observar. O hipotálamo, por exemplo, ele pode liberar o hormônio liberador de gonadotrofina, que atua na adenohipófise para liberar as gonadotrofinas, que atuam em glândulas endócrinas, por exemplo, nos testículos, para produzir aqui o hormônio testosterona. A testosterona ela vai causar retroalimentação de alça longa, dizendo para a adenohipófise que ela não precisa liberar mais gonadotrofina. E dizendo para o hipotálamo que ele não precisa liberar mais o hormônio liberador de gonadotrofina. Quando a gente tem o hipotálamo atuando sobre a adenohipófise, e a adenohipófise passa a liberar a gonadotrofina, esse sinal aqui, essa liberação de gonadotrofina, já gera uma alça de retroalimentação curta para o hipotálamo, dizendo, olha, não precisa mais de hormônio liberador de gonadotrofina. E um outro caso interessante é o caso da retroalimentação positiva, que a gente observa aqui também, nesse caso, quando há a formação do estradiol. E isso é extremamente importante, essa retroalimentação positiva, para que a gente tenha um funcionamento correto do nosso ciclo menstrual. Isso a gente vai discutir na nossa aula de sistema reprodutor feminino. Para a gente fechar essa questão do nosso sistema endócrino, como é que a gente começou a entender um pouco desse sistema, da importância dos hormônios? Foram através de experimentos de parabiose. O que seria essa parabiose? Seria a união fisiológica ou anatômica, aqui artificial ou natural, de dois organismos. E aí Claude Bernard, em 1862, ele observou a presença de fatores humorais, mas foi Thales Martins, lá em 1920, 1940, que observou algumas coisas. Ocorria masculinização de animais pré-púbere em parabiose com animais adultos. Então, os animais que eram pré-púberes não deveriam ter características tão masculinas quanto um animal adulto. Mas se ele tinha essa união com o animal adulto, ele também desenvolvia essas características masculinizantes. Então, isso mostra algum fator que modificava essas características aí desses animais. E também foi observada uma parabiose de animais castrados, um animal castrado com um animal sem ser castrado, e observou-se uma hipertrofia gonadal que não deveria acontecer em um animal castrado. Então, a partir daí, a gente observou que essas substâncias, elas caminham pelo organismo e elas são importantes para regular diferentes contextos dentro da nossa fisiologia. É isso que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, onde nós iremos estudar especificamente as diferentes glândulas pertencentes a esse sistema endócrino.